Olá, bem-vindos à terceira aula de Excel. Meu nome é Marcelo Barbosa da Clark Treinamentos. Se você não viu as aulas anteriores, é melhor que você dê uma pausa agora e assista a aula 1 e a aula 2, pois esta aula é uma continuação daquelas primeiras aulas. Hoje a ideia é vermos como selecionar, copiar e colar células. Antes de poder fazer isso, vamos preencher esta planilha que está em branco com alguns textos aleatórios para depois podermos aprender a fazer a seleção das células, tanto com o mouse quanto com o teclado. Então, você já viu na primeira aula como é que você posiciona em uma célula com o mouse ou com o teclado. E na segunda aula você viu como colocar texto nessa célula. Eu vou colocar um texto simples aqui. Pronto, essa é uma frase em inglês. Eu já vou explicar o significado dela, mas vimos que a frase é grande e vimos na aula anterior como é que eu ajusto a largura da coluna para ficar do tamanho dessa frase. Venho aqui com o mouse e double clique. Pronto. Esta frase é muito conhecida por muita gente. É uma frase em inglês que, se você for traduzir, não tem absolutamente significado prático nenhum. Mas ela tem uma particularidade, ela já foi muito utilizada em equipamentos mais antigos, porque é uma frase que contém todas as letras do alfabeto. Eu tenho certeza que você vai pausar agora o vídeo para verificar se eu estou falando a verdade. Sim, estou falando, tem todas as letras do alfabeto. Bom, mas isso não importa, eu vou utilizar essa frase para preencher a planilha em alguns segundos. Espere um minutinho. Pronto, agora temos uma planilha com várias linhas e várias colunas. E vamos agora aprender a selecionar partes dessa planilha, células, linhas e colunas. Primeiro jeito de fazer a seleção, quero selecionar algumas células, uso o mouse. Posiciono no primeiro, no canto superior esquerdo do bloco que eu quero marcar. Clico com o botão esquerdo do mouse e vou arrastando para baixo, para a direita, até chegar ao ponto que eu quero. Tiro o dedo do clique, pronto, está marcado. Uma vez marcado, eu posso copiar, colar, formatar e muitas outras coisas que vamos ver nessa aula e nas aulas seguintes. Muito prático. E se eu quiser marcar uma área que está além da minha tela? A minha tela está indo da linha 1 a 23, da coluna A até E, um pouquinho da F. E se eu quiser estender para a linha, por exemplo, 50, coluna G, como é que eu faço? É possível fazer isso com o mouse? É assim. Clico na primeira célula, vou arrastando, chego no limite da tela, o que eu faço? Vou um pouquinho mais para baixo. Quando eu começo a ir para baixo, a tela automaticamente vai rolando. Então eu não preciso me preocupar. Se eu subir, a tela começa a rolar novamente. Então basta eu manter clicado o botão e ir até o local que eu quero. Ainda está clicado o botão, eu vou para a direita. A tela vai rolando. Pronto, cheguei até o final do bloco que eu queria marcar com o mouse. Veja que não é tão rápido assim, mas é bem simples. Uma vez selecionado a porção da planilha que eu quero marcar, tenho cuidado que se eu teclar uma tecla qualquer, setas de direção ou clicar com o mouse em outro local, eu vou tirar essa seleção. Eu vou clicar com o mouse agora aqui nesse canto e veja o que vai acontecer. Tirou toda a seleção. Se eu quiser selecionar, tenho que fazer o serviço novamente. Vou selecionar mais um pedacinho. Vou teclar uma seta do teclado para cima. Pronto, tirou a seleção novamente. Então, cuidado. Se eu selecionei o bloco, eu clicar em algum outro lugar ou teclar alguma outra coisa, tiro a seleção. Como é que eu faço para selecionar com o teclado? Você vai me perguntar, mas é prático usar o teclado para seleção de blocos? Bom, se eu quero selecionar um bloco que está nessa tela, na minha visão aqui, com o mouse é muito mais fácil. Eu vou com o mouse, clico e arrasto, pronto, está selecionado. Mas se eu quero selecionar além da tela, você viu que eu tenho que ficar segurando com o mouse na beiradinha da tela, para baixo ou para a direita, esperar ele chegar lá e de repente ajustar voltando. Nesse caso, é mais simples eu fazer com o teclado. Veja, vou posicionar o meu cursor em qualquer ponto
E usando comandos de teclado eu vou selecionar rapidamente e em seguida vou explicar o que eu fiz. Atenção. Pronto, está selecionado. Veja que selecionou até o fim do bloco. Foi muito mais rápido que o mouse. O que eu fiz? Primeira coisa, eu usei aquele comando de ir até o canto superior esquerdo da planilha, célula 1, Ctrl Home. Depois, seta para a direita e Ctrl setinha para baixo. Se você se lembra, ele pula o espaço vazio até chegar à primeira linha com dados. E agora, para selecionar um bloco, eu vou segurar a tecla Shift e vou movimentar com o cursor para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo e vai selecionando. Estou usando as setinhas de direção agora. Só que eu quero selecionar tudo até lá embaixo. Então, sem tirar o dedo do Shift, eu vou colocar Ctrl setinha para baixo. E agora, sem tirar o dedo do Shift novamente, Ctrl setinha para a direita. Pronto, está tudo selecionado. Mais uma vez, Ctrl Home, setinha para a direita, Ctrl setinha para baixo, Shift, Ctrl setinha para baixo, Ctrl setinha para a direita, está tudo marcado. Agora eu posso fazer o que eu quiser, copiar, colar ou fazer uma formatação de cores, negrito, itálico, etc. Ctrl Home. Bom, e se eu quiser marcar uma coluna inteira? Eu tenho que arrastar até o final da coluna? Não, marcar uma coluna, uma linha inteira é muito mais simples. Veja, eu venho com o mouse, posiciono na coluna que eu quero, vou até aquela letra onde define a coluna, em qualquer ponto dela, você viu que mudou a cor, clico com o mouse, pronto, está selecionada a coluna inteira. Se eu baixar aqui com a bolinha do mouse, você vai ver que está selecionado até o fim da planilha. Se eu quiser selecionar uma linha, é a mesma coisa. Vou na linha, vejo que mudou de cor, também o mouse mudou para uma setinha, clico ali, selecionei a linha toda. Se eu quiser mais de uma coluna, simples, vou na coluna, clico com o mouse, não solto o botão esquerdo e vou arrastando para a direita, solto. Pronto, marquei 3 colunas inteirinhas. Para a linha é a mesma coisa. Primeira linha, clico com o mouse ali em cima do número, desço até onde eu quiser, solto. Pronto, a linha toda marcada. Tem como marcar a planilha inteira, todinha? Fácil, um clique. Onde? Aqui, ó. Nesse cantinho onde tem esse triângulo, clico aqui. Pronto, planilha inteira marcada de ponta a ponta, da primeira à última coluna, da primeira à última linha. Agora que aprendemos a selecionar uma parte da nossa planilha, vamos aprender a copiar e colar esse pedaço. Mas a primeira coisa é, eu vou criar uma nova aba limpa do zero para a gente poder fazer isso. Como é que eu crio uma nova aba? Venho aqui embaixo, onde está esse símbolo de mais, clico, ele já cria a nova aba limpinha para mim. Vamos colocar um texto, não precisa ser aquela frase inteira, pode ser apenas um exemplo, literalmente. E agora vamos ver como é que a gente seleciona, copia e cola. Vamos selecionar aqui, deixar a célula marcada e dar um Ctrl C, que é o jeito mais prático usando o teclado. Você vê que fica com pontilhado ao redor daquela célula. Quando tem esse pontilhado em volta de uma célula ou de um bloco de células, ela está marcada para copiar ou recortar. Basta eu posicionar com o teclado ou com o mouse no local de destino e dou Ctrl V. Pronto, eu faço a cópia. E na verdade, fiz a cópia e colei. Veja que a célula original que eu copiei continua pontilhada. Isso significa que ela ainda está copiada para o clipboard. Se eu selecionar outro local e der Ctrl V, novamente, vai dar a cola, né? Se eu marcar um bloco, marquei um bloco, dou Ctrl V, ele vai preencher aquele bloco inteirinho com aquela célula. Marca uma linha, Ctrl V, pronto. Vamos fazer uma seleção um pouco maior. Vamos selecionar esse bloco inteirinho e fazer a cópia. Você sabe que Ctrl C faz a cópia, mas tem outra maneira de eu fazer com o mouse para fazer a cópia. Venho aqui, clico nesse símbolo de copiar, pronto, fiz a cópia. Então Ctrl C ou fazer o clique nesse símbolo é a mesma coisa. Vou no destino,
Posso dar Ctrl V ou vir aqui nesse símbolo de colar, que é a mesma coisa. Então, Ctrl V e vir aqui colar é a mesma coisa. Vamos apagar tudo isso? Vamos selecionar a planilha inteira e dar o comando del. No teclado você tem del ou delete. Ele deleta tudo. Só que deletou apenas o conteúdo e não a formatação. Mas vamos falar de formatação de cores um pouquinho mais para frente. Vamos digitar novamente o nosso exemplo. E vamos agora fazer uma recorte e cola. Você vai na célula que você quer, dar um recortar, que é essa tesourinha aqui. Ele fez aquele pontilhado do mesmo jeito. Mas quando você vai no destino e dar o colar, veja o que aconteceu. O local original foi apagado. Então, quando recorta e cola, o local original some. Vamos fazer uma cópia novamente. Vamos fazer várias células iguais. E agora eu vou querer copiar esse bloco inteiro. Seguro com o mouse até o final. Ctrl C. Clico aqui. Ctrl V. Nada demais. E se eu quiser colocar várias coluninhas dessa com o mesmo nome? Em vez de clicar em apenas uma célula, eu vou arrastando algumas e olha o que acontece quando der um colar. Foi assim que eu fiz no exemplo anterior, quando eu criei uma planilha bem grande, apenas copiando e colando. Eu fui copiando blocos grandes. Como é que eu faço para tirar essa seleção aqui de cópia? Eu não quero mais copiar. Como é que eu faço? Eu aperto Escape, essa teclinha que tem no canto do teclado, ESC. Pronto, desmarquei. Vamos dar mais um exemplo de recortar. Vou recortar aqui no meio. Só que em vez de utilizar a tesourinha, tem um atalho do teclado, que é o recorte, que é o Ctrl X. Ctrl X, fez aquela marcação, venho aqui no destino, Ctrl V, pronto, recortei e colei. Veja que recortar e colar é similar a um movimento. Então vamos desfazer isso e vamos fazer de uma outra maneira. E aproveitar e ver como é que a gente desfaz uma ação que a gente fez recentemente, o famoso undo ou desfazer. Duas maneiras de fazer isso. Uma é vindo nessa teclinha superior aqui, que é o desfazer, no caso o colar, que foi a última coisa que a gente fez. Clicou, ele desfaz. Se a gente clicar novamente, ele vai desfazendo de trás para frente. Se eu clicar nessa setinha, ele vai mostrar todas as ações que ele se recorda que eu fiz e eu posso desfazer todas as ações, as últimas 17, 18, 19 ações e voltar a uma versão anterior do que eu estava fazendo. E se eu quiser refazer, eu ponho aqui e refaço. Então aqui desfaço e aqui refaço. Então vamos refazer. Tem outro jeito de fazer isso sem precisar vir aqui no menu? Tem. O Ctrl Z. Ctrl Z é a mesma coisa que desfazer. Se eu der um outro Ctrl Z, ele desfaz mais uma vez. Ctrl Z, desfaz mais uma vez. E aqui eu refaço tudo novamente. Vamos deixar aqui, sem a seleção, e vamos fazer de novo o recortar e copiar, mas com esse objetivo de mover um bloco. Eu poderia dar o Ctrl X e recortar daqui, colocar no destino e dar um Ctrl V, seja pelo teclado ou pelo mouse, mas tem um outro jeito de fazer isso. Veja que o quadradinho está delimitando essa seleção e quando eu passo com o mouse em cima, bem da borda, em qualquer um dos quatro lados, veja que o mouse muda para uma cruzinha com setinhas. Quando ele estiver nesse formato, você clica com o botão esquerdo e arrasta. Solta. Pronto. Você moveu um bloco. Seria a mesma coisa que recortar e colar no destino. Eu consigo mover, recortar colunas inteiras? Sim. Eu marco a coluna como a gente já viu. Dou um recortar. E aqui, na hora de recortar, eu vou até fazer uma outra maneira de recortar. Em vez de dar Ctrl X, ou em vez de vir aqui na tesourinha, eu vou ali naquele ponto onde eu marquei, clico com o botão direito do mouse e dou recortar. Então, recortar, colar, também pode ser feito
com o botão direito do mouse. Seleciono agora com o botão esquerdo, vou até a coluna de destino, marco ela, clico com o botão direito e dou inserir células recortadas. Ele vai tirar aquela coluna dali e recolocar aqui. Isso funciona com linhas também. Vamos marcar essa linha, clicar com o botão direito, recortar. Vamos vir aqui um pouquinho mais para baixo, clicar com o botão direito, inserir células recortadas. Então ela saiu daqui e veio para cá. Existem outras opções na hora de a gente colar. A gente pode colar somente o texto, colar formatação também, mas isso fica por uma aula um pouco mais para frente, um pouco mais avançada. Vamos ver agora como é que eu salvo esse arquivo para não perder os dados que eu digitei nessa planilha. Também, como sempre, tem várias opções para fazer o salvamento. Uma delas é clicando nesse símbolozinho do disquete. Pouca gente hoje em dia, os mais novos, não sabe exatamente o que é um disquete, mas é um dispositivo de gravação de mídia, é um disquete flexível, uma mídia magnética flexível, e que hoje em dia não é mais utilizado. O pessoal utiliza mais os pendrives. É só clicar nesse disquetezinho que ele vai salvar. Se eu já não tivesse dado o nome para o arquivo, ele perguntaria o nome e a pasta. Como já está com o nome e com a pasta, ele somente vai salvar por cima. Tem outra maneira de salvar sem utilizar o mouse? Tem. Ctrl B. Vai lá no teclado, Ctrl B, ele salva em cima do último arquivo que você já tinha. Ele é uma opção muito prática, porque se você está digitando muita coisa aqui e tem o medo de, por exemplo, acabar a energia ou o computador dar um problema, você perder tudo que você fez, de vez em quando dá um Ctrl B que ele vai salvando. É claro que o próprio Excel tem a opção de salvar automaticamente também. Existe uma outra forma ainda de salvar, que é vir aqui no menu, Arquivo, Salvar. E salvar como? Onde eu posso salvar com outro nome ou em outra pasta. Então, vimos que tem várias maneiras de eu salvar esse arquivo. E para finalizar essa aula, uma curiosidade. Como é que eu acesso o menu aqui em cima sem mouse? A gente está fazendo tudo aqui com teclado, seleção, copiar, colar. Será que tem como acessar lá em cima o menu sem o mouse? Tem. Você aperta a tecla Alt no teclado e veja que aqui em cima cada opção de menu ficou com uma letra. Basta teclar essa letra que ele vai acessar o menu correspondente. Por exemplo, eu vou ali no layout da página, eu quero essa opção, então vou teclar P. Pronto, ele entrou em layout da página e automaticamente todas as opções têm letras também. Por exemplo, eu quero cuidar de margens. É só teclar em M. Pronto. E aí com o teclado eu escolho qual que eu quero. Tá? Eu vou sair daí porque eu não quero mudar as margens, eu dou ESC. ESC novamente, ESC novamente. Então, vocês viram que dá para acessar o menu superior e os seus submenus também somente com o teclado, apertando a tecla Alt. Bom, é isso. Terminamos a aula de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal, clicar no sininho para vocês receberem todos os alertas das notificações das novas aulas que nós vamos publicar em breve. Até a próxima!